Vamos aguardar. Uma boa noite a todos e todas. Nós estamos neste evento importante do Conselho Regional de Farmácia, através do Capacifar Online. É um momento que em cada farmacêutico pode apreciar um pouquinho mais aí dos colegas da profissão que estão há muito tempo, né, no mercado, numa área específica, e podem aproveitar o conhecimento de todos. E então, hoje, o nome do nosso evento vai ser Citofarma Convida. Vamos falar sobre manipulação. Manipulação é uma área geral da profissão farmacêutica. Todo farmacêutico tem a base, tem o domínio, tem as técnicas, né? E ainda mais nos ambientes hospitalares onde trabalhamos, que dependemos muito desse setor. Então, com vocês, a gente tem aqui hoje alguns colegas, que eu vou apresentá-los a você. Assim que eu apresentar, você faz uma pequena saudação, uma boa noite, bem-vindos, tá? Então, doutor Bento, ilustre doutor Bento Correia, farmacêutico, especialista em saúde internacional pela USP Anvisa, atualmente atua como consultor na Aramefar. É isso mesmo, Bento? Isso mesmo. Boa noite a todos. Satisfação. A segunda pessoa que nós apresentamos, doutora Jaqueline Casula, farmacêutico pelo FMG, fundadora da Citofarma e presidente do Instituto Roseli Casula. Boa noite a todos. A presença também da doutora Juliana Sadi, farmacêutica, gerente de medicamentos e materiais do Hospital Metropolitano de Lomberens. Boa noite. Agradecer também a presença da doutora Roquélia Ferreira, farmacêutica bioquímica, no grupo Neocenter, diretora executiva da SBRAF Nacional e membro do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais, com experiência em farmácia clínica, acreditação hospitalar e docência em pós-graduação. Roquélia. Boa noite a todos. Agradecer a presença da doutora Silvia Teodoro, farmacêutica, autora do livro Na Área, com experiência no setor público e privado, atualmente atua na FEMIG, no Hospital João 23. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Agradecer também a presença ilustre da doutora Valéria Yugi, farmacêutica pela USP, com 40 anos de experiência na indústria farmacêutica, sócio de consultorias, atua em BPF GMP. Doutora? Então... Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Então, neste momento, a gente pede a vocês que, se puder, divulgar, né, para os colegas todos de sua área, de hospital ou de qualquer outra área que trabalha com a manipulação, que nós estamos iniciando hoje o primeiro módulo, teremos mais outros 2 módulos. Então, é importante a participação de todos e seguir aí o que está nos documentos do Conselho, na sua área de entrada aí para essa palestra, quais são os demais dias que teremos o evento. Então, uma boa palestra a todos nós, e doutor Bento pode iniciar. Aliás, pode iniciar, então, doutora Jaqueline Casula. Sim. Para iniciar, registro os meus agradecimentos à diretoria do Conselho Regional de Farmácia, na pessoa da presidente, doutora Fabiana Cristina Silveira, e pelo apoio institucional e pelo incentivo à realização dessa live. E agradeço demais à farmacêutica, doutora Débora Lalacorte, que promove essas discussões relevantes para o setor farmacêutico. E todo esse suporte e alinhamento às pautas conduzidas, sempre pautadas em transparência e no aprimoramento contínuo dos processos. E hoje a gente quer trazer uma reflexão bem prática sobre o momento que estamos vivendo no fornecimento de medicamentos manipulados para hospitais e clínicas. Quando a gente fala de áreas como neonatologia, pediatria, toxicologia, principalmente os antídotos,
A realidade no abastecimento, muitas vezes, depende do estoque local e de prazos de validade definidos com base em análises de risco. E isso fica mais crítico quando falamos de medicamentos estéreis. Por quê? Diferente de outras formas farmacêuticas, elas exigem quarentena para liberação, como os testes de esterilidade, a pirogenicidade, análises físico-químicas. Ou seja, é uma cadeia que não é simples e nem rápida. A Citofarma vem atuando há quase 30 anos justamente nesse cenário, com foco em medicamentos negligenciados, aqueles que a indústria não tem o mínimo interesse em produzir, ou seja, pela baixa estabilidade, ou seja, por questões de prevalência das doenças. E aqui entra um ponto muito sensível da nossa discussão. O medicamento manipulado não é a primeira escolha. E muitas vezes é a última alternativa terapêutica. Isso acontece, por exemplo, quando ocorre um antibiograma e direciona para uma formulação específica. Ou em situações como, por exemplo, um colírio de PDPI por uma antisepsia cirúrgica. Ou mesmo um colírio de nitrato de prata na prevenção da oftalmia neonatal. Além disso, a gente não pode ignorar o desafio logístico do nosso país, que impacta diretamente o acesso e a previsibilidade no fornecimento. E para ampliar todas essas discussões, nós trouxemos diferentes visões. O doutor Bento, com um olhar regulatório, trazendo essa questão da instabilidade na harmonização das normas sanitárias que está ocorrendo atualmente. Atualmente, nós vivemos em um cenário de sombras no fornecimento de medicamentos manipulados estéreis. A Valéria Iuc, com uma visão técnica de boas práticas de produção e principalmente na definição de prazo de validade com base em gerenciamento de risco, alinhado com o ICH Q9. A Juliana Sá, a Roquélia Guedes e a Silvia Teodoro, trazendo a realidade dos hospitais, o dia a dia. O dia a dia, a clínica e os desafios no abastecimento desses medicamentos. E, no final, o que a gente busca aqui, nesse debate, é provocar essa discussão de maneira estruturada para levar essas necessidades às instâncias regulatórias e de fiscalização. Por quê? No fim das contas, o que todos nós queremos é a mesma coisa. É garantir acesso com segurança e qualidade para o nosso paciente. Então, vou dar a palavra aqui para o doutor Bento. Ok, obrigado, Jaqueline, obrigado a todos, boa noite mais uma vez. Vamos iniciar... Pode ir, o slide, Walter Vano. Não está... Ok, pode passar. Ok, o tema central, só voltando um pouquinho, volta, por favor. Isso, como a Jaqueline abordou, é a segurança do paciente na prática, né, com abordagem regulatória e gestão de risco em medicamentos negligenciados. O próximo, por favor. A nossa discussão aqui, o nosso pensar, né, com a contribuição de todos os nossos colegas, doutores e de todos os participantes também, estejam à vontade para enviar aí perguntas, sugestões aí no chat, que a gente vai tentando harmonizar e conversar durante a apresentação. Ou seja, a gente trabalhando primeiro na contextualização, né, de toda essa problemática, tá, que as farmácias vivem, e também os hospitais, obviamente,
ok? Então, a gente colocou aqui 5 bullets, 5 pontos que consideramos importantes de termos em mente, né? Temos como referência nesse construir, nesse pensar, né? Repito. Ou seja, como construir uma argumentação crítica para ajudar na melhoria da norma, tá? E na performance das farmácias de manipulação. Todos sabemos que a RDC 67 está em revisão pela Anvisa. Como trabalhar num sistema de qualidade que possibilite melhor interação e credibilidade nas visas. Ou seja, chega no momento, né, de haver uma comunicação cada vez melhor, mais eficaz com as visas, com a própria Anvisa, no sentido de ter tanto a farmácia quanto o hospital, ter um acesso adequado, uma orientação também para aquilo que não está claro na norma, né? Haja vista tanto no que se refere à capacidade técnica, estrutura e a realidade de cada farmácia e hospital. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Como as visas podem apoiar a melhoria das operações das farmácias de manipulação, ou seja, buscar treinamentos, eventos, workshops, ou seja, provocar as visas também nesse sentido, na busca de melhor interação, tá? Harmonização regulatória como base para fortalecimento das operações das farmácias e melhoria da comunicação com as visas. E, por último, a harmonização regulatória como requisito para melhoria do atendimento ao paciente, que no final é isso que importa, né? Ou seja, entregar medicamentos adequados, seguros e garantir o tratamento adequado e a cura do paciente. Dentro desse ambiente, o que a gente propõe aqui é a gente fazer esse levantamento da problemática, mais uma vez, onde as farmácias de manipulação e hospitais estão inseridos. Claro, o foco aqui vai ser o seguinte: farmácias com manipulação de medicamentos para tratamento. Não é nosso objetivo aqui tratar de questões de medicamentos destinados ou produtos para estética, tá? Vamos tentar também fazer uma tipificação dessa problemática, tá? Porque a partir daí a gente consegue construir uma massa crítica para subsidiar minimamente um diálogo adequado com as visas e com a Visa, né? Porque a gente está tratando desse ambiente de uma legitimidade das operações das farmácias, já que pressupõe que, uma vez com licença sanitária válida, com autorização de funcionamento da Anvisa, com responsável técnico, com o apoio e supervisão também do Conselho Regional de Farmácia, cada farmácia e também o hospital, cada um deles está devidamente habilitado para trabalhar nesse sentido. Ou seja, sair do dia a dia, daquela rotina, né, maçante que cada realidade requer, impõe aos entes, para a gente pensar pensar fora da caixa, justamente para a gente poder não só acompanhar, né, as propostas da Anvisa no que se refere à agenda regulatória, mas também provocar a Anvisa, no caso, para a inclusão de temas de necessidade das farmácias e hospitais. Isso é muito saudável e é muito necessário. Daí, à medida que a gente, expande esse pensamento, atitude, eu acho que a gente vai conseguindo ganhar forças, melhor entendimento, e também buscando uma uniformização, uma padronização de entendimentos, de conhecimentos e também de ações, entendeu? Ou seja, na execução das operações de cada farmácia, de cada hospital também. Eu acho que isso é muito importante. Quanto mais a gente discutir, quanto mais a gente poder pensar, né, em conjunto, melhor é para todos nós. Estejam à vontade. Eu gostaria de fazer um comentário a respeito disso. Uhum. Como a Jaqueline disse na introdução, que nós vivemos um período com muitas sombras, né, Jaqueline? E esse é um caminho muito perigoso. Nós temos observado muito essa questão na prática, inclusive com cobranças, muitas vezes até absurdas, justamente por falta dessa harmonização, dessa padronização, e principalmente por falta da legislação não estar
acompanhando, né, aos anseios, às necessidades, inclusive tecnológicas, né, da nossa área. Então, não é um exemplo específico da área magistral, mas nós passamos por uma questão lá no Hospital João 23, de um fiscal da Visa Municipal ter exigido que todos os nossos procedimentos operacionais padrão sejam revisados anualmente, sendo que nem as normas ISO da gestão da qualidade fazem essa exigência. Então, nós temos que estar realmente assim, muito atentos e muito preparados para poder lidar com essas situações que tenham acontecido em toda a cadeia do medicamento e no ambiente hospitalar como um todo. Excelente, doutora Silvia. Eu acho que é o seguinte, essa questão, né, se atende à questão do procedimento, né? Exatamente. Vamos pensar no sistema de qualidade. Valéria, por favor, ajuda aqui e contribui. Claro, algumas questões estruturais que são básicas também, né? Que não tem como fugir, é aquilo, é obrigação, claro. É responsabilidade de cada farmácia ou de cada hospital cumprir. Isso não... Exatamente. E essas questões básicas, elas não são desafios, elas são responsabilidades, tá? Com certeza. Vou falar, são requisitos básicos para a boa operação, né, do hospital ou da farmácia. Isso é fato. Agora, à medida que vai avançando, né, para um sistema de qualidade robusto, o próprio hospital, a própria farmácia de manipulação privada, ela tem como é que fala? Conhecimento e tem referências nacionais e internacionais. Exatamente. Para suportar, digamos, uma periodicidade de revisão de um determinado procedimento, né? Cada caso, cada um pode ter a sua realidade, só um pouquinho, cada um tem a sua realidade, mas ela tem que ter essa capacidade de gerenciamento, entendeu? E determinar, de uma visão crítica mesmo, ok? Por favor, Valéria. Posso só complementar, doutor Bento? Sim. É assim, eu acho que nós estamos num momento de transição, né? Nós estamos saindo de um sistema de garantia da qualidade, né, para um sistema de qualidade farmacêutico. E eu acho que tem muitas, acho não, tenho certeza, há muitas dúvidas nessa transição. As pessoas parece que perderam um pouco o bom senso, tá? A segurança de defesa e de defender os seus pontos de vista, tá? E eu vou entrar com gerenciamento de risco também aqui, porque não existe nenhum lugar escrito qual a periodicidade que um documento deve ser revisado. Então, isso depende da hierarquia de um documento, da importância, o quão estratégico ele é, o quanto operacional ele é, e assim, não existe ninguém que vai dizer isso. Mas também falta, doutora Silvia, assim, o usuário argumentar com segurança, né? Claro. Qual o risco? Por que eu teria que fazer essa revisão anualmente? O que importa é assim, quando a gente se perde em pequenas coisas, né? Hoje a gente tem que olhar o grande, o sistema. E parece que às vezes a gente se distrai com essas pequenas coisas. Não é isso que faz um sistema de qualidade. Mas o quanto as pessoas pensam em risco, qual é o risco daquilo? Por que eu teria que revisar anualmente? Não faz sentido, ok? Não, isso não existe. Concordamos exatamente com isso, doutora Valéria. Só uma contribuição, assim, às vezes a gente é cobrado de algumas coisas impossíveis de serem feitas, assim, né? Essa colocação sua, a gente já passou por isso também no hospital, de uma fiscal falar, não, você tem que testar a solução, na época era um ácido peracético, em todos os exames que você for fazer. Uhum. Eu falei com ela, onde está escrito? Né? Porque aí a gente tem que realmente fazer esse contraponto, né? A gente precisa fazer Sim, nós isso. fazemos. Porque é a nossa responsabilidade, né? Mas assim, você, né, eu, com esse tempo todo de hospital e tal, a gente não tem aquele medo do fiscal da vigilância. Hoje eu tenho vários farmacêuticos que chegaram agora
que tem medo de responder o fiscal, que fala, que é o que a Silvia acabou de colocar, a gente tem que saber fazer esse contraponto. Né? A gente precisa falar, olha, vamos ter bom senso, né? Porque tem coisa, eu vou revisar um documento de um procedimento, eu só reviso um procedimento operacional padrão se ele não estiver funcionando para a minha rotina, né? Exatamente. E aí é a questão da responsabilidade. Eu acho que essa responsabilização, ela é muito grande, e o que tem me afligido muito nesse momento, né, de sombra, né, que a gente está, assim, eu me sinto meio no limbo, assim. É a minha responsabilidade de suprir um hospital que se dispõe, né, que uma das suas metas é tratar neonatos, né, nós somos referência de neonatologia dentro da cidade, né, do parto de alto risco, e eu não tenho como suprir algumas coisas para o meu paciente. Então, assim, aí a gente cai na responsabilização, como fazer? Eu estou me sentindo no limbo, assim, né, de quem vai ser essa responsabilidade no final. Né? Nós, como eu, sou RP da farmácia ainda do hospital. Né? Quer dizer, eu tenho uma responsabilidade muito grande de fazer esse suprimento. E aí? A gente ficou no limbo. Né? Dessa questão da responsabilização que o Bento colocou super bem. Tem coisa que é responsabilidade, tem coisa que é desafio. Eu estou me sentindo assim, não sei se você e a Roquélia estão se sentindo assim, mas eu estou me sentindo no limbo sem saber o que fazer mesmo. Sim, muitas vezes a gente fica nessa situação. Sim, e não quero estender o assunto. Desculpa, pode falar, Roquélia. Não, pode falar. Eu não queria estender esse assunto, mas assim, só deixando hoje um novo conceito estamos saindo daquele ponto onde está escrito, porque principalmente esse que não está escrito, tá? Mas hoje nós temos que nos perguntar o seguinte: qual o risco? Hoje nós trabalhamos dessa forma, o mundo trabalha assim. Não é mais o que está escrito ou opinião pessoal de técnicos isolados, mas sim, qual o risco? Me responde. Se um procedimento, às vezes, operacional, e ele está vigente, ele está sendo utilizado sem nenhum ponto, uma não conformidade, qual o risco de eu ter que revisar anualmente? Eu tenho que agregar valor às atividades. Eu tenho que deixar energia, porque para aquilo que demanda energia. Só isso que eu queria deixar em relação ao gerenciamento de risco. A gente deve usar também para essas questões, ok? Sim, essa questão da revisão do documento, né? Isso é cobrado, né? Pelos órgãos acreditadores, pela vigilância. Acabamos de passar por mais uma fiscalização e hoje eu acredito que Belo Horizonte está vivendo também uma situação sensível, né? Que foi a transição de uma fiscal que nós tínhamos como referência. Né? Acredito que todos aqui que são de Belo Horizonte têm uma liberdade com a vigilância sanitária. Eu mesmo sempre tive essa liberdade de chamar para tirar as dúvidas, e nós estamos vivendo essa transição, e durante as visitas técnicas a gente ainda passa por esse processo de explicar desde o início por que você utiliza, né, um processo, por que você não mudou aquele processo ainda, né? Então é como se você estivesse começando do zero junto com essa equipe também. Né? E muitas das vezes, porque eu já fui questionada, né, na pediatria, eu já estive dos dois lados, como farmacêutica clínica, agora como gerência do serviço, e questionado, mas como? Vocês utilizam muitas fórmulas manipuladas. Sim, nós somos neonatologia e pediatria. Eu acho que essa situação, e também aí eu coloco também como um desafio, que é a questão da confiança, né? Tá? É algo a se pensar, e tem que ser construído, tem que ser considerado, ok? Pelos órgãos de fiscalização, reguladores, e também pelos, no caso, hospitais e farmácias, ou seja, é uma via de mão dupla, tá? Então, assim, o Hospital de Lombendes, eu morei aí perto, já fui atendido, eu tenho uma marca aqui até hoje, ó, que uma vez eu saí de casa, estava sangrando, corri para o de Lombendes, entendeu? E estou aqui com os pontos, tranquilo. Então, assim, os outros hospitais, ou seja, já tem uma história. Então, assim, isso tem que ser considerado. Eu acho que mudar, eu acho que trabalhar no sentido de buscar uma mudança positiva, né, nessa
comunicação em relação com os órgãos de vigilância e de fiscalização. Eu acho que isso é fundamental, é necessário, tá? É necessário, porque nem as farmácias estão brincando de alquimista, né, de cientista, nem os hospitais estão brincando de clínica, né, clandestina. Ou seja, todos têm domicílio, todos têm um RT, todos têm uma licença, uma autorização de funcionamento. Então, temos que pensar sabe, em todo esse conjunto, né? Quando eu falo da legitimidade de cada um, né? E isso tem que ser considerado, ok? Por favor, pode passar. Então, assim, nesses desafios, né? Isso tudo reflete no desafio da assistência ao paciente. A gente ainda está no preâmbulo, tá? Ou seja, discutir toda a referência normativa da 67, que trata das boas práticas de manipulação, o IN 35 com relação a estéreis, a USP, né, o capítulo 797 do prazo de uso, gerenciamento de risco, ICH, essa interação com a Visa, e visando, né, buscando o quê? Um planejamento estratégico, tá? Mais do que rever procedimento, gente, é ter um planejamento estratégico, né? Ou seja, isso é fundamental. E também uma participação regulatória mais efetiva. Pode passar, Jaqueline. Eu gostaria de lembrar que as farmácias de manipulação de estéreis, pelo menos a Citofarma, nós estamos trabalhando, apesar da legislação da RDC 67 estar desatualizada, precisando, né, de uma harmonização regulatória, nós já trabalhamos com a IN 35 e com o capítulo 797 da USP. Então, é esse momento que nós estamos vivendo. Próximo, por favor. Então, considerando aí a 67, que é a norma vigente, né? Ela diz que, em caráter excepcional e considerando o interesse público e a necessidade, poderá a farmácia ser contratada conforme norma para o atendimento de preparações magistrais e oficinais requeridas por estabelecimentos hospitalares e congêneres. Ou seja, a farmácia, nesse contexto, ela trabalha sob demanda, ela trabalha a pedido do hospital. E a própria norma prevê essa contratação, né? Então, é legítimo essa operação, ok? Há que considerar, claro, a capacidade técnica da farmácia, ok? Principalmente no que se refere ao risco do produto, produtos estéreis, coisa e tal, dentro de todo um ambiente seguro que deve ser manipulado, obviamente. Mas, que a norma prevê, autoriza isso? Sim, autoriza. Então, tem que ver o seguinte, como trabalhar tudo isso dentro do sistema de qualidade da farmácia, no caso, né? Incorporar um novo produto no rol de produtos manipulados, ok? Que procedimentos serão necessários? Treinamento pessoal? Tem estrutura adequada para manipular? Tem um ambiente seguro? Então, assim, isso já é lugar comum, mas apenas para rechear um pouquinho. Realmente tem que ser considerado, tá? Mas isso sempre dentro do guarda-chuva, da legitimidade das operações. Perfeito? Pode seguir, Jaqueline, por favor. Aí nós vamos abordar as atividades previstas na 67. A primeira é o quê? Atividade de fracionamento, né? Ou seja, ela prevê, né, o fracionamento de especialidades farmacêuticas e para atender o quê? A uma prescrição. Tá? Mais uma vez, isso envolve o quê? Sistema de qualidade, procedimento, tá? Mais uma vez, e a farmácia, ela vai realizar essa operação mediante pedido de um hospital, tá? Originado de um protocolo clínico, vem a prescrição, tá? E também, às vezes, tem questões seguintes, que a própria farmácia, eu sei que tem farmácia que já foi questionada pela Visa. Mas esse produto está sendo fracionado, mas não tem o nome do paciente. Mas em relação a CNPJ, CNPJ. Tá? Então, assim, sobretudo quando o hospital ele tem aquela especialidade, né? Não é um caso isolado. Tudo isso tem que ser considerado, tudo isso tem que estar, claro, bem registrado, né, nos controles da farmácia, porque
ela está trabalhando a pedido do hospital. Ela não vai manipular uma fórmula e colocar à venda aleatoriamente, digamos assim. Não é mesmo? Quer falar alguma coisa, Valéria, nesse sentido? Não, ela está devidamente, né? Ela está legitimizada, como você falou, ela está autorizada a isso, e ela está apta, e todos os riscos de contaminação, de uma diferença de dose, tudo isso, na farmácia, nós temos como gerenciar e prevenir. Que é o que você falou do sistema de qualidade, né, doutor Bento? Um sistema de qualidade que te garante e te controla os riscos em relação a isso. Ou seja, um sistema de qualidade hoje é o que demonstra todos os cuidados que uma farmácia deve tomar para o seu escopo de atividade, ok? Ok. Esse gerenciamento de risco ele é fundamental, né? Hoje eu diria que é uma forma de pensar. Eu vejo ainda muitas pessoas querendo fazer uma análise de risco, aplicar uma ferramenta de análise de risco. Mas o que a gente está falando aqui é uma forma de pensar. Por exemplo, quando uma farmácia que produz estéreis, ela precisa qualificar o sistema HVAC dela, o sistema de tratamento de ar dela. O sistema de HVAC é um gerenciamento de risco, de contaminação. Quando eu treino, capacito meus farmacêuticos, é um gerenciamento de risco que eu estou aplicando. Só que hoje, isso de uma forma mais crítica. Antes, a gente treinava. Hoje, ele entende o que ele está fazendo. Essa é a diferença, tá? Para vocês entenderem um pouquinho, a diferença de sistema da qualidade e garantia. Antes, a gente tinha uma evidência que a pessoa foi treinada através de uma lista de presença. O sistema de qualidade hoje, com essa visão de risco, o que ele quer comprovar e evidenciar? Além da capacitação, existe um entendimento, um acompanhamento, um monitoramento. O gerenciamento de risco implica em um acompanhamento contínuo daquilo. E hoje é essa língua que a farmácia está falando, né? Embora a RDC 67 seja muito centrada apenas nas boas práticas de fabricação, por isso essa transição que deixa as pessoas um pouco perdidas, porque ao mesmo tempo que aqui estão exigindo uma coisa muito básica, que está aqui na 67, no dia a dia nós somos cobrados de algo maior, que é o sistema de qualidade. Não sei se eu estou sendo clara nesse sentido, tá? Sim. Só que isso não está explícito na nossa RDC 67, né? Exato. E é difícil. É cultura, isso, mudar o jeito de pensar em risco, a mentalidade de risco, é cultura. Exato. Enquanto você falava aí, me veio à mente o seguinte, vamos pensar na evolução dos medicamentos, né, dos medical devices, e hoje, mais do que nunca, né, os produtos inovadores, com alta tecnologia, e numa velocidade cada vez maior, entendeu? Então, assim, antes, se a gente olha para 40, 50 anos atrás, existiam determinadas formas farmacêuticas. Hoje, existem outras tantas, e virão outras tantas. Né? Semana passada, estava conversando com o indiano e falou que a minha empresa já está trabalhando para que tem medicamento que seja sublingual papel, coloca na língua e se dissolve. Ou seja... Nanotecnologia. Exatamente. Então, assim, o hospital também, ele se depara com tecnologias inovadoras que, às vezes, o pessoal que está no hospital não sabe bem como manusear com segurança. É uma questão de tempo, né? Assim que muitas vezes, às vezes, a gente sabe, os órgãos de fiscalização, já trabalhei na Anvisa, já trabalhei no INSS, gente. Eu sei como que é órgão público, falta computador, falta impressora, a gente sabe. Isso são os intempéries. Então, assim, às vezes também, por que eu estou falando isso? Do outro lado, às vezes falta também conhecimento técnico, que é normal, sobretudo, como repito, a velocidade das novas tecnologias, ela é muito forte. Então, assim, às vezes a gente não consegue acompanhar tudo. E chegam, sabe, produtos médicos diferenciados que, às vezes, quem está na ponta, vocês devem se deparar com isso. Não é verdade? Então, tem que ter uma razoabilidade, tem que ter um pensar, sabe, tudo isso, claro, com cuidado e atenção ao paciente, né? E não é só conhecimento, né? É um jeito de pensar novamente.
O que pode dar errado? Caso a caso, caso a caso. E assim, mais uma vez, para nós brasileiros é muito difícil pensar em risco, porque nós somos muito otimistas. E isso, por isso que a gente pergunta onde está escrito, porque parece que isso nos dá segurança, quando, na verdade, eu tenho que começar a pensar, embora esteja escrito, qual o risco de fazer desta forma? Porque muita coisa que está escrito, já adianto um pouquinho aqui para vocês, tem riscos. Sim. E só porque está escrito, parece que eu tenho uma liberdade poética, eu não sei, para fazer. Mas hoje, é só, assim, pensar em risco, gente, é como se fosse uma roupa de alfaiataria, é caso a caso. E a gente está vindo de uma transição onde você tinha uma roupa tamanho único. Sim. Sabe? E o que serve para uma farmácia, não necessariamente para outra, porque cada uma trabalha com um conjunto de especialidades, de produtos que têm riscos diferentes, e isso vale para o hospital também, lógico, né? E a gente começar a pensar, mudar a forma de pensar. Só que a hora que a gente começa a fazer essa transição, e nós somos cobrados, você tem que revisar um procedimento todo ano, você fala assim, não, socorro, desisto, né? Porque a gente está nessa transição para pensar diferente. E, às vezes, nós somos cobrados de pensar daquele jeito antigo novamente. Tá? Mas vamos lá. A gente acredita, vamos mudar, é um processo. A gente não muda a cultura da noite para o dia. Sim, sim. Ok, vamos seguir. Ainda com relação às atividades previstas na 67, né, a gente agora vai tratar da transformação, no item 5.12, que ela prevê que quando há indisponibilidade de matéria-prima no mercado e ausência da especialidade na dose, concentração e ou forma farmacêutica, né, compatíveis com as condições clínicas do paciente, pode também haver o quê? A contratação de farmácias para tal, ok? Então, mais uma vez, e assim, lembrando que a própria norma, logo abaixo escrita aqui, que o procedimento descrito deve ser realizado somente quando seja justificado tecnicamente ou com base em literatura científica. Isso levando em consideração o quê? Especialidade farmacêutica, né? Ou seja, com registro válido na Anvisa e disponível no mercado. Aí fica uma pergunta, né? Será que todas as farmácias, e até hospitais mesmo, pessoal, sabe usar adequadamente sistemas da Anvisa? Sabe fazer consulta adequada no DataVisa? Acompanha os alertas no site da Anvisa? Acompanha as publicações no DOU? Entendeu? De maneira assim... tem que ser diariamente, né? Isso é um trabalho diário. Então, eu acho que isso faz parte de comunicação em saúde, de uma maneira da busca ativa, né? Ok? Então, não só da publicação em DOU, digamos, ou no site da Anvisa, mas a busca no site da Anvisa, ok? Então, assim, é importante que cada um, tanto hospital, farmácia, repito, tenha conhecimento das variáveis nas suas operações, né? E isso vai ter impacto direto no seu sistema de qualidade, né? E mais do que como tal medicamento deve ser manipulado, transformado, sabe, que seja, quais são as variáveis, e isso tem que ser considerado. E também algumas variáveis são próprias daquela farmácia, são próprias daquele hospital, né, que é especializado em determinado tipo de tratamento, de doença, coisa e tal, né? Nesse sentido, vocês têm alguma contribuição, Juliana, Roquélia? Olha, Beto, isso acontece mais do que excepcionalmente hoje, sabe? A gente que trabalha com neonatologia, a gente vê isso o dia todo, né? Porque assim, a neonatologia ela é toda baseada em protocolo clínico, né? Ela não é baseada em estudo, porque não tem estudo para neonatologia. Você vai fazer estudo de teste de medicamento em neonato, né? Não tem como. Então, assim, ela é toda baseada em protocolo clínico. E a gente esbarra, às vezes, em umas coisas assim, você não consegue resolver o problema daquele bebê, né? Por exemplo, a gente tem bebê que precisa usar captopril. Como que eu vou dar um captopril? Hoje, nem o de 12,5 a gente acha mais no mercado para comprar. Como que eu vou dar um comprimido de captopril para um neonato de 1 quilo, 800 gramas? Né? Isso é rotineiro para a gente. Né? O que está aí, por isso que assim, acho que esse super válido essa revisão da 67, né? Porque as coisas progrediram. O que você falou no outro slide, a tecnologia é cada vez mais rápida na saúde.
A saúde está... A gente muda, até protocolo clínico está mudando rápido, né? Porque... E isso para a gente no hospital público, então, tem sido um desafio enorme. Porque a gente que está no hospital público, e aí Silvia também passa por isso, a gente planeja... Eu estou hoje executando meu planejamento que foi feito em 2025. Né? Eu planejei lá atrás. A gente planeja com um ano de antecedência, né, Juliana? Então, assim, é muito difícil para a gente alterar um protocolo no meio do caminho, para a gente alterar alguma coisa. E essa questão da transformação de especialidade, ela virou rotina para a gente. Então, hoje, a gente precisa manter contratos de alguns medicamentos já na forma farmacêutica que ela vai atender ao meu público. Isso tem sido dificílimo para a gente. Né? Porque no hospital público eu faço um contrato, ele tem que durar 12 meses. Claro, Né? Eu tenho que ter esse abastecimento. E como que eu vou fazer esse contrato se ele tinha que ser excepcional? Né? Então, assim, é bem difícil mesmo e a gente está progredindo cada vez mais. Cada vez mais a gente tem a neonatologia crescendo. A gente tem visto bebês de 500 gramas, 550 gramas, que você fala assim, nossa, totalmente inviável, saírem do hospital nos braços da mãe. Isso está progredindo e crescendo cada vez mais. Né? A neonatologia, a gente antigamente falava, né, estão brincando de Deus. Hoje eles estão brincando, não, eles estão sendo quase que Deus, porque eles estão realmente salvando essas crianças. A neonatologia salva muitas crianças. Então, assim, a gente não virou mais uma excepcionalidade. Isso para a gente está virando uma coisa rotineira. E a gente precisa muito dessa ajuda da farmácia de manipulação. Né, e mudar, né, pensar no risco de cada coisa. O que a Valéria falou, é tanta coisa nova que a gente tem que começar a pensar diferente. E essa cultura do pensar diferente é muito difícil ainda. Muito difícil. Tem aquela história do eu sempre fiz assim, não tem? Isso quase me mata. Mas a gente discuta isso sempre. Então, esse processo de transformação, né, de formas farmacêuticas também é imprescindível à nossa realidade. Nós temos a pediatria, né, neonatologia no Hospital João Paulo II, que faz parte do complexo hospitalar de urgência, e determinadas preparações, né, oriundas de transformação, inclusive, são padronizadas, fazem parte, né, da nossa rotina. Como, por exemplo, a furosemida, solução oral, espironolactona, captopril, como a Juliana mencionou. E essa conversa toda me fez lembrar de um episódio, Jaqueline, que nós participamos juntas há muitos anos atrás, quando eu trabalhava numa rede de hospitais do aparelho locomotor, em Brasília, e nós desenvolvemos, em conjunto com a Cetofarma, uma preparação à base de vancomicina para administração intratecal, inclusive com a participação do professor Basílio, da Faculdade de Farmácia, da UFMG. Então, assim, nós temos muitos e muitos e muitos exemplos para ilustrar, assim, a importância dessas preparações especiais que somente as farmácias de manipulação estéril podem, né, nos fornecer, que são, assim, imprescindíveis realmente ao nosso processo de trabalho. Hoje... Lembrada, né, Jaqueline? Sim, inclusive, essa formulação tem mais de 20 anos. Olha mais só. de 20 anos. Sim. E, às vezes, até somos questionados, falando, mas vocês não podem fazer transformação porque não é uma atividade comum. Mas é uma atividade, está prevista em lei. E, além disso, traz um benefício enorme aos pacientes, né? Foi muito interessante, porque o professor Basílio calculou até a osmolaridade do diluente que seria utilizado nessa preparação. Isso poderia até ter resultado num trabalho acadêmico, num paper, né, Jaqueline? A gente perdeu essa oportunidade. Exatamente. E a gente vê um trabalho nesse sentido. Sim, e a importância mesmo para o paciente, né? A gente focar
nessa questão... Foi interessante que foi assim, justamente, né, em conjunto com a academia, né? A sua empresa, a academia, a rede de hospitais onde eu trabalhava. Então, assim, foi realmente uma experiência muito interessante e memorável. Saudável, né? Saudável, muito né? saudável, muito saudável. Exato. Tem outras também, que nós vamos contar aí no decorrer da apresentação. Essa parte de transformação como foi bem dito, nosso manual de padronização, ele já contempla as soluções manipuladas, né? Tanto injetáveis quanto as soluções não estéreis. E nós também temos a preocupação e a responsabilidade de orientar esses pais ou responsáveis quando vão para casa com esses pacientes, né? Então, hoje, o meu fornecedor de fórmulas manipuladas é o meu fornecedor crítico, ele entra na minha qualificação de fornecedor anual. Então, nós temos essa atenção em especial. Perfeito, perfeito. O que é interessante, desde quando a Juliana começou a falar, me veio à mente o seguinte, eu acho que é lugar comum, mas assim, pressupõe que a farmácia de manipulação é a casa segura para fazer essas operações, né? Sem dúvida. Assim como, né, a pessoa está com problema nos olhos, vai no hospital de olhos, está com problema, né, gástrico, vai numa especialidade médica e por aí vai. Então, assim, isso tem que ser considerado. Isso, sabe, na prática os hospitais já consideram e já, né, estabelecem contratos com as farmácias. Agora, como fortalecer, né, essa relação? Eu acho que vale a pena pensar, né? É necessário pensar, mas de qualquer maneira, pressupõe-se, mais uma vez, com base na legitimidade das operações de farmácia. É a casa segura para tal, né? E tanto também... assim que na falta desses produtos, o que acontece? A enfermagem, né, precisa triturar e diluir os comprimidos, né, de captopril, de furosemida e tal, e preparar ali uma solução extemporânea em locais totalmente inadequados, e as doses com certeza não vão ter a mesma precisão de um medicamento manipulado, né, numa farmácia de manipulação. Então, é a questão do risco, né, Valéria? É a questão do risco. Você imagina, para doses assim, tão pequenas, que muitas vezes, não sei se vocês usam aí, Juliana, como que é? O E100, né? A unidade de o E100, são doses diminutas, né? Então, com certeza, essa manipulação realizada no posto de enfermagem, ela não vai resultar num produto seguro e com a dose tão precisa quanto a farmácia de manipulação. Essa farmácia de manipulação é uma segurança para a gente, nesse caso. Exatamente. Colocar isso na mão da enfermagem, elas fazerem a conta para chegar a uma dose tão pequena. É realmente a segurança, por isso que a gente criou, né, a padronização dessas soluções. A gente tem também, no manual de padronização, as coisas manipuladas. A gente tem isso separado do hospital, porque a gente precisa, e é muito mais seguro do que eu ter que transformar. Vocês imaginam de um colírio dentro de um posto de enfermagem para poder fazer um fundo de olho de um bebê. Então, assim, como que a gente, como farmacêutico, aceita isso, né? Eu entregar isso na mão de um técnico de enfermagem para diluir, Deus sabe como, e deixar ele lá e ainda usar depois? Será que isso contaminou, não contaminou? Assim, gente, a grande conquista da gente foi conseguir fazer, né, que a gente mandasse isso para as farmácias de manipulação. Gente, eu custei foi muito. Um grande ganho. Foi um grande ganho. Eu estou velha de hospital, com 26 anos de hospital, já tive fase de não ter esse contrato e do hospital não deixar fazer, né, porque seria mais caro, mas a gente conseguir provar que pela segurança da dose, né, pela segurança da não contaminação, a gente conseguiu fazer esses contratos. E aí, hoje, a gente fica perdido sem ter essa segurança, porque o risco é muito alto, gente. A gente colocar isso na mão da enfermagem, e a neonatologia, a gente já viu em vários trabalhos disso, né, falando de segurança, de erros de medicação, é onde mais a gente tem erros de medicação.
dentro de Exatamente. hospital, por causa das doses. Eu falo muito lá no hospital que a farmácia de manipulação é a nossa extensão da farmácia clínica, né? E essa relação de confiança com as farmácias, né, com a farmácia de manipulação, isso externa ao corpo clínico também. Então, eles sabem se for iniciar algum outro medicamento que não esteja dentro da apresentação que precisamos, eles esperam, pedem para consultar a farmácia de manipulação, eles aguardam, porque já existe essa relação de confiança, né, no produto manipulado. Ótimo. Isso, eu vou acrescentar alguns riscos. Pode falar. Opa, pode falar. Não, pode. Eu só vou acrescentar mais alguns riscos. Depois eu falo. Tá. E vocês falaram de contaminação, tal. Eu vou acrescentar outros. Degradação. Então, por oxidação, por fotossensibilidade. Por exemplo, na farmácia, eu acompanho, né? A gente usa, por exemplo, nitrogênio em casos que o ativo é muito sensível à oxidação. Como que a enfermagem vai conseguir fazer isso? E às vezes tem ativos que degradam em questão de muito pouco tempo. Ok? Então, só assim, às vezes a gente pensa só na contaminação microbiológica, mas vamos pensar também em degradação, e aí eu estou afetando segurança e eficácia, né? Ok? Até lembrando também que, nesse caso, a enfermagem, ao invés de estar 100% focada, né, no paciente, vai focar em outro assunto que realmente, naquele momento, não é o mais importante ao paciente, não é tão importante quanto, porque se tiver o medicamento pronto, né? Exatamente, que a prioridade da enfermagem é o cuidado ao paciente, a assistência ao paciente, e não o preparo, né, de medicamentos, que os medicamentos já devem chegar, né, de preferência, prontos para uso, né? Isso me fez também me lembrar de uma outra história, né, que foi também um medicamento desenvolvido em parceria com a Citofarma, que é a alteplase fracionada, né, que nós fracionamos. Porque a alteplase é um anticoagulante, ele é utilizado, por exemplo, no Hospital João Paulo II para tratamento de empiema em crianças. E é utilizado uma dose muito pequena, de cerca de 5 gramas. A apresentação da alteplase é de 50 gramas, se eu não estou enganada. 50 miligramas é usado. 50 miligramas, né? Desculpe, me confundi aí com a unidade. Então, tem também essa questão, né, da conveniência, tem a questão do custo. Então, são muitos fatores que devem ser analisados e que devem ser ali ponderados, né, na decisão de transformar ou de fracionar um medicamento, inclusive injetável. E também a questão das situações atípicas, né? Ou seja, Sim, as exceções, ou seja, né, quando a gente está tratando das condições normais de temperatura e pressão, digamos assim, né? Que todos nós esperamos trabalhar, mas tem as situações realmente que fogem ao controle. Ainda mais hoje, que assim, a quantidade de infecções, de doenças surgindo, sabe? É uma interação que realmente foge ao controle e é necessário realmente ter essa confiança da cadeia de fornecimento. No caso, a farmácia de manipulação para os hospitais, entendeu? E assim, tendo esse guarda-chuva, digamos, para fornecer, isso facilita muito, claro, evita a morte, evita a piora de um paciente também. Tudo isso, o objetivo maior é esse, não é mesmo? Maravilha, vamos seguir. Então, próximo. Isso. Aí agora a gente vai falar da unitarização em serviços de saúde, tá? Ou seja, que a própria norma, né, como diz, todos já sabem que é o fracionamento, né, que é a subdivisão de forma farmacêutica ou transformação ou derivação em doses previamente selecionadas. E em caráter excepcional, né, que as farmácias podem ser contratadas para tal. Né? Mais uma vez, a gente passa, né, recai na questão do protocolo clínico, da prescrição, né, envolvendo o sistema de qualidade da farmácia, revisão, atenção aos procedimentos, né? A farmácia sempre trabalhando por demanda. Aí tem aqueles casos de licitação, ou seja, entregar uma quantidade X, qual a periodicidade de entrega, isso a gente vai tratar depois, mas o reflexo, o impacto no estoque, tanto da farmácia quanto do hospital,
Isso é importante considerar. E essa formalização, né, dessa relação, isso é fundamental. Porque essa questão do contrato, dessa formalização, é a necessidade de todos pensarem fora da sua especialidade, no sentido da saúde em si, ou seja, do planejamento, da farmacoeconomia, tudo, há diversos requisitos, vários fatores que influenciam nessa tomada de decisão, entendeu? Como Juliana falou, olha, lá atrás havia uma dificuldade, uma resistência de contratar farmácias, né? Porque é caro, é coisa e tal. Já houve um avanço, então isso é necessário, né? E quando a gente olha, né, gente, a 67 já vai fazer 20 anos, né? Então, demorou muito aí para ser revisada. Ela tem que ser revisitada periodicamente. E tudo isso com base o quê? Com vistas à atenção ao paciente, né? Eu quero só chamar a atenção, repito, mais uma vez, é a legitimidade de contratação das farmácias por hospitais, entendeu? E, assim, as justificativas, elas são inúmeras, né? Ou seja, principalmente a necessidade de atenção ao paciente, mas envolve também questão, às vezes, de logística, do tempo de entrega, né, da necessidade daquele medicamento. Tudo isso tem que ser levado em consideração, ok? Você sabe mais do que qualquer um como que a falta do produto influencia no tratamento. Eu queria até ponderar aqui a respeito do protocolo clínico, no caso das unitarizações, porque vem muito ao encontro do uso racional do medicamento. Porque, às vezes, o medicamento tem uma concentração, né, como a Silvia falou, usou o exemplo da Alteplase, muito maior que se for o caso de pegar só 5 miligramas e jogar 45 miligramas fora. Do medicamento extremamente caro, diga-se de passagem. Exatamente. Vem a questão da farmacoeconomia, que esse recurso pode ser utilizado para outras formas farmacêuticas ou outros medicamentos, né, importantes. E, além disso, vem a questão da sustentabilidade também, porque vai realmente buscar 5 miligramas, jogar 45 miligramas fora, e numa questão da sustentabilidade ambiental, né? Então, acho que também vem esse encontro a essa realidade também do nosso país. Como diria um ex-professor nosso, que eu não me lembro agora quem foi que disse essa frase, as necessidades em saúde, né, são cada vez maiores e os recursos cada vez menores. Então, nós temos que pensar realmente nessa questão da sustentabilidade. É tão interessante, né, a incorporação de novas variáveis, né? É impressionante isso. Realmente a gente não pode olvidar, não pode, sabe, fazer vista grossa, porque estão aí presentes, entendeu? Né? São desafios, né? São desafios. Ok? Alguma consideração aí, Valéria, Kelly, Juliana? Assim, dentro até das incorporações, né, de novas tecnologias, os protocolos clínicos, eles vão se atualizando, né? E, por exemplo, hoje na pediatria a gente tem uma incidência muito grande de uso de clonidina, solução oral, para tratar a dor, né? Em pediatria, e você não tem medicamento, você tem um comprimido, né? E você precisa dessa transformação, inclusive, antes de oficialmente entrar no manual de padronização, nós acompanhamos esse consumo aí junto com a coordenação médica por mais de um ano, e onde nós realmente decidimos, não, a farmácia de manipulação consegue nos auxiliar e vamos manter o protocolo e incluir esse medicamento no manual de padronização. E o ganho clínico para esse paciente é muito também. Ótimo. Essa questão da clonidina, Raquel, é assim, assustadora, porque é difícil achar até no mercado. Sim, o problema da clonidina não é só a gente conseguir a transformação, é a gente achar a clonidina no mercado, porque está muito difícil, muito mesmo. E o benefício na sedação para as crianças é grande demais, porque a gente reduz a quantidade de sedativo, tira os pacientes muito mais rápido da sedação, quando eles estão entubados, a gente tira mais rápido. Isso é um benefício muito rápido, assim, muito bom para você tirar o paciente do leito da terapia intensiva,
Então, assim, são medicamentos que não têm esse uso, é protocolo clínico, e que provavelmente vai chegar a sair do mercado, porque ele é a última escolha para o que ele está realmente registrado, que é como antihipertensivo. Então, assim, a gente está com muito medo de colocar no manual de padronização a clonidina para esse uso e ela sair do mercado totalmente e a gente ficar com um medicamento órfão e que a gente precisa tanto. Agora, nessa fase agora respiratória, a gente faz as VNIs todas com a clonidina, com as crianças usando a solução de clonidina, para que eles consigam não ser sedados e não serem entubados. Então, a gente consegue manter o paciente assim. Sim, mas não está sendo fácil. Reduz o uso, né, de opioides. Nós já utilizamos, né, até a transformação farmacêutica, tanto a partir da solução injetável quanto do comprimido, e essa força-tarefa para, como se diz, tentar sobreviver e atender os pacientes. Uma pergunta para a Roquélia, Silvia e Juliana. Essas problemáticas, né, que muitas vezes vocês fazem parte do dia a dia, vocês já reportaram para a Anvisa, sabe, no sentido de, sabe, é uma situação que está se instalando, tende a se agravar. Já colocaram isso? Já levaram isso? Já pensaram em fazer esse movimento? Não, eu particularmente não. Já reportei, sim. Na primeira falta de clonidina, a gente reportou várias vezes, e aí a resposta que veio para a gente é de que a gente estava usando um produto, que a gente fala protocolo clínico, mas a Anvisa geralmente fala off-label, e que estava disponível no Brasil em tal registro. Essa foi a resposta que a gente conseguiu. Assim. Porque o que eu queria é que eles me falassem, não está disponível para eu já ter a liberdade de fazer a manipulação, né? De eu conseguir comprar pelo menos o comprimido para poder fazer a transformação, mas nem sempre a gente consegue isso rápido, e a gente precisa disso muito rápido, sabe? Claro. Dá para a gente ficar esperando muito tempo para ter uma resposta. Eu acho que, eu entendo a Roquélia falar, não, eu pessoalmente nem fiz, porque as respostas demoram muito a vir. Sim, são 15 dias úteis. Nem é uma né? crítica, assim, é porque a Anvisa também estava sem gente para trabalhar, né? Claro. É como se o público tem esse problema, a gente vive esse problema, falta de RH, né? Falta de suprimento, falta de um monte de coisa. Sim. E a Anvisa ficou muitos anos sem concurso, né? Muita gente já saiu, já se aposentou. Então, assim, também não sei se para eles é fácil conseguir dar essas devolutivas para a gente. E tem hora que a gente precisa disso muito rápido. Claro. Né? Então, assim, tanto que dos adultos a gente tirou a clonidina e falou, não, gente, o benefício é tão pequeno que a gente vai manter para a pediatria até enquanto a gente conseguir. Porque depois a gente vai ter que pensar no que vai fazer mesmo, se esse medicamento vai virar um medicamento órfão, o que vai acontecer, para a gente poder ver se realmente vai para o manual de padronização ou não. Isso acontece com vários outros medicamentos. A gente reporta falta, a gente tem uma falta aí grave, né, que o pessoal do João, a Silvia deve estar vivendo, que é a falta da nimodipina no mercado. Sim. Que é um medicamento sem substituto. Sem substituto. E está lançando o mundo da manipulação. Né? O que a gente fez? Né? Pedimos para comprar 2 vezes, não conseguimos, lançamos no processo de manipulação e colocamos uma justificativa de estar solicitando. Porque é um medicamento que não tem substituição. E a gente que tem neurologia precisa muito da nimodipina. Então, assim, são coisas que a gente precisa de resolver muito rápido, sabe? Esse que eu acho que está sendo a grande angústia dos hospitais. Por isso que eu acho que a gente precisa conversar mais próximo. Agora, eu acho que a Anvisa vai ter concurso, eu acho que as coisas começaram a melhorar, essa abertura já de conseguir, né, da gente tá mais próximo. Agora, eu não desisto de mandar nunca, tá? Eu sempre mando uma pergunta, eu sempre relato alguma coisa, porque uma hora vem resposta e uma hora você vê acontecendo alguma coisa. Eu acho que é super importante essa participação, sem dúvida. Agora, é aquela tal coisa, né? Mais do que a revisão da norma, vou falar da 67 em si, é o quê? É você ter um canal de comunicação fluida, de comunicação rápida, tá? Para atendimento conforme a necessidade do paciente, ok? Que não pode, muitas vezes, esperar 15 dias, 10 dias úteis para ter uma resposta da Anvisa, uma possibilidade de compra, né, indicação de um fornecedor, coisa e tal. A Anvisa também não vai fazer isso, ela pode indicar, tá registrado em tal, né, por tal empresa, coisa e tal. Mas eu acho que
a gente trabalhar no estabelecimento de um canal, entendeu? Porque a gente está falando de saúde, a gente está falando de vida, né? Sabe? Então, não pode ser tratado de maneira, vou falar, burocrática, né? Então, e vocês sentem na pele isso, muito mais de qualquer outro. Sim, e eu compartilho isso com a equipe de suprimentos. Então, assim, por ser uma instituição particular, eu passo por um processo de licitação, né, que é a transparência em todas as aquisições, mas eles também fazem um grande trabalho, que é comprar o medicamento onde tiver, né? Mas isso a gente avalia até quando também será sustentável, né? Como a Juliana relatou. Na minha instituição, eu desconheço se houve alguma manifestação nesse sentido, né, em relação aos canais da Anvisa, mas eu estou profundamente assim inclinada a me engajar no movimento em relação justamente aos antídotos, que é uma coisa assim que me traz bastante preocupação. Não sei se já estaria no momento de falar sobre isso, mas o sentimento que eu tenho é de uma certa omissão, inclusive, da Anvisa em relação aos antídotos. Nós temos uma rede, né, de centros de informação e assistência toxicológica no país. Eu não consigo me lembrar agora, no momento, quantos centros nós temos, e um deles, né, fica justamente localizado no Hospital João 23, que é referência para todo o estado, inclusive para outros estados também da federação. E nós temos uma série de antídotos que não são fabricados, não são comercializados no país. Alguns deles só poderiam ser adquiridos via importação, mas existe uma dificuldade muito grande, porque, por exemplo, né, o EDTA sódico, um kit, né, para tratamento de um paciente, o previsto é, por exemplo, na faixa de 6 a 8 ampolas de EDTA sódico. Fica até difícil, assim, de fazer um pedido de importação, porque geralmente as quantidades são pequenas e o consumo desses antídotos é muito imprevisível. Então, eu acho que, assim, que a Anvisa, existe um canal de solicitação dessas importações, mas acho que a Anvisa, a própria Anvisa é que deveria tomar essa iniciativa, fazer uma programação anual desses antídotos para toda a rede de centros, né, de informação e assistência toxicológica. Isso facilitaria bastante, assim, a nossa vida, né, no atendimento às intoxicações. E também, por exemplo, o próprio EDTA, né, que eu mencionei, que é utilizado no tratamento de intoxicações por metais pesados. Nós adquirimos da Citofarma, né? O tiosulfato de sódio, que é utilizado para tratamento de intoxicações por cianeto, também adquirido na Citofarma. O álcool absoluto estéril, né? O que seria da população que foi exposta à cerveja contaminada há uns quantos anos atrás já tem isso? Está passando tão rápido, uns 4 anos atrás, aproximadamente? Foi 2019. 2019. Nossa, já faz bastante tempo, né, Jaque? Monoetileno glicol. Seria da população se não fosse o álcool absoluto estéril, né? Que é uma preparação também manipulada, e que nós tínhamos em estoque, porque é um produto padronizado no Hospital João 23, e foi utilizado não só para as vítimas que foram admitidas no hospital, mas em outros hospitais também, até que a Citofarma conseguisse, né, Jaque, realizar a produção para atender aquela demanda aumentada do produto. Nós fornecemos, conseguimos emprestar para muitos outros serviços de saúde de Belo Horizonte.
Então, eu acho que é uma coisa que precisa ser muito bem pensada, é necessário que haja uma melhor estratégia para garantir a aquisição desses produtos que são tão importantes e não há substituição também para eles, né? E nós estamos assim num vácuo em relação a isso, essa questão dos antídotos. Eu acho que é muito importante, excelente explanação, Silvia, a gente pensar realmente assim, reforçar esse movimento junto à Anvisa, né? Porque é legítimo. Sim, é legítimo. O hospital, a farmácia é um ente regulado, né? Faz parte da cadeia de saúde. Então, Exatamente. assim, apresentar essa problemática, provocar a Anvisa. Provocar, okay? Exatamente. Provocar, eu acho que isso é saudável. Isso, eu já trabalho há vários anos, né, dando suporte a diversas empresas também. Então, assim, muitas vezes a gente conseguiu incluir determinado tema na agenda regulatória da Anvisa, né? Ou seja, comigo ficou evidente a necessidade de a agência pensar, né, avaliar aquele assunto. Então, assim, isso é muito saudável mesmo e é necessário. Eu acho que a gente deveria pensar, sabe, nisso, nessa formalização, ok? Eu acho que é muito importante. Eu acho que a área de serviços da Anvisa, ela tem, né, os canais, tem as ferramentas de coleta de dados, de informações, coisa e tal, né, monitoramento e fiscalização de hospitais, tem os hospitais de referência, a mesma coisa tem a área de fiscalização, de farmácias, indústrias, coisa em geral. Mas eu acho que essa, como é que fala? Essa robustez, entendeu? E quem tem que fazer isso é quem é mais afetado, né? No caso, hospitais e farmácias de manipulação. E eu acho que é bom fazer isso. Buscar uma reunião com os diretores, entendeu? Sim. A gente pode ir lá, vamos bater na porta deles. É necessário um pronunciamento, digamos assim, nesse sentido. Exato, entendeu? Mostrar realmente que, sim, mais do que a gente da necessidade de fazer, no caso, os hospitais e farmácias querendo fazer a coisa certa, mas é necessidade de suporte, necessidade de apoio, né? Então, e para não colocar a vida do paciente em risco, né? Ok? Exatamente. Acho que vale a pena, sim. Perfeito. São medicamentos vitais, né, Bento? Sim, vitais, sabe? E ninguém mais sabe melhor do que vocês, no caso. Ok? Podemos seguir? O próximo, por favor, Jaqueline. Ok, ainda dentro do serviço de saúde, né, nós colocamos aqui as atividades, né, realizadas, ou seja, fracionamento, unitarização, preparação extemporânea, a subdivisão de forma farmacêutica, transformação e derivação, e como a norma prevê, a própria 67, que, havendo baixa demanda ou alta tecnologia relacionada a uma dessas atividades, pode haver a contratação de farmácias. Então, mais uma vez, dentro de toda uma formalização de contrato, ordem de compra, seja da maneira que o hospital trabalha. Ok? Isso é fundamental. Né? Porque ninguém quer trabalhar com medicamento ou produto clandestino. Né? Ok? Próximo, por favor. Aí agora nós vamos abordar a questão do estoque. Tá? Ainda, a 67, ela prevê que, havendo necessidade de continuidade de tratamento, o prescritor, né, no caso o médico, o hospital em si, ele deve indicar na receita a duração do tratamento. Ok? Isso envolve sistema de qualidade da farmácia, né, considerando o tratamento, a realidade, especialidade do hospital, ou seja, às vezes o hospital, né, que, no caso, a própria Juliana, né, e a Raquel especificamente, comentaram, ou seja, tem especialidades clínicas, especialidades médicas que vão exigir, por si só, um estoque maior de determinado produto. Não é um uso ali atípico, excepcional. Faz parte da rotina, né, do dia a dia do hospital. Né? E no seu caso também, Silvia, como você mencionou, ou seja, cada um dentro da sua especialidade sabe mais do que ninguém fazer essa previsibilidade, né, da quantidade de determinado produto, determinado medicamento. Então, assim,
Eu acho que aí a gente esbarra, às vezes, na questão do próprio prazo de uso, da quantidade em estoque, tanto em farmácia quanto no hospital. Por quê? Por exemplo, se uma farmácia de manipulação tem a necessidade de atender um hospital, determinados hospitais naquela especificidade, isso vai exigir um estoque de uma matéria-prima ou de alguma especialidade farmacêutica em si maior, né? Ou seja, tudo isso dentro de um controle adequado. Valéria, você quer falar alguma coisa sobre isso? Bento, tendo um sistema de qualidade adequado, o estoque também vai ser previsto. E lembrando também a questão por exemplo, um teste de esterilidade. Será que todos sabem quanto tempo demora para sair um teste de esterilidade? São 14 dias. Então, tem situações que a gente precisa, né, manter. Porque senão tem casos que o cliente, o paciente, ele vai poder esperar 14 dias. Né? Então, assim, tem hora que é para já, né? Assim, a questão do estoque pra é já. bem complicada, porque se a gente precisa ter ele disponível, aí eu vou ter que mandar a ordem de fornecimento para a farmácia para ela produzir, e ela vai falar comigo, eu preciso no mínimo 14 Você imagina no caso, por exemplo, da cerveja Beck, né? Isso. Ele precisava naquele momento. Naquele momento. Imediatamente. O paciente morre em 14 dias. Hospitais de Belo Horizonte, né? E provavelmente do interior também, eu não me lembro mais como é que foi a epidemiologia, né? Desse grande incidente, mas a gente tem que ter ali naquele momento. E eu não vou perder essa oportunidade de contar uma outra história para vocês e para todos que estão nos ouvindo. Uma história muito interessante que aconteceu também há mais de 20 anos atrás, né, Jaqueline? Sim. Eu trabalhava em Brasília, no hospital do aparelho locomotor, e a neta do cirurgião-chefe do hospital estava gravemente enferma. Uma criança devia de ter uns 6 a 7 anos, com comprometimento pulmonar muito importante. Aí a pediatra indicou suporte nutricional, uma nutrição parenteral individualizada, e precisava restringir ao máximo o volume dessa preparação. E para isso precisaria de uma solução de glicose a 75%. Aí eu pergunto para vocês, existe glicose 75% disponível comercialmente? Vocês conhecem? Não conheço. Não existe. Não existe, mas aí eu me lembrei da minha amiga, né, Jaqueline Casula, que tinha aberto recentemente a farmácia Citofarma. Era um sábado à tarde, né, Jaqueline? Era, sim, eu saí. Felizmente, já tínhamos o advento do telefone celular. Eu não hesitei e liguei para a Jaqueline. A Jaqueline estava em Esmeraldas. Foi mesmo, eu retornei. Num sítio. Então, eu sabia que a Jaqueline preparava a solução de glicose, porque acho que nós comprávamos essas... Eu não me lembro mais. Eu acho que é usado também para varizes, a terapia. Por isso, né, Jaque? Acho que o meu ex-marido comprava para fazer aplicação em varizes. Aí eu me lembrei que ela preparava, que a Citofarma preparava. Então, eu liguei para a Jaqueline e perguntei para ela se ela tinha disponível o produto. E, para minha surpresa, ela disse que sim, que tinha, que ela tinha estoque da glicose a 75%. Ela, então, veio para Belo Horizonte. Eu pedi para o motorista do hospital que fica aqui, da mesma rede que fica aqui em Belo Horizonte, buscar o produto na Citofarma, levar no aeroporto, despachar a encomenda. Eu fui no mesmo dia no aeroporto de Brasília recolher
a encomenda, e no dia seguinte eu já dispunha do produto para preparar a nutrição parenteral para essa criança. E eu tenho certeza que isso ajudou a salvar a vida salvar a vida daquela criança. Então, isso é uma história assim, extremamente marcante para mim, mesmo depois de tantos anos, né, o movimento que foi feito, toda a boa vontade que houve também por parte da Citofarma em nos fornecer aquele medicamento numa situação extrema e tão inusitada, né, Jaqueline? Inclusive, sem nenhuma garantia que o hospital fosse realizar o pagamento, mas eu me comprometi em relação a isso, porque realmente era uma excepcionalidade. E eu tenho, assim, muito orgulho, eu fico feliz de poder compartilhar essa história, né, com vocês, esse caso, esse episódio com vocês, porque é uma coisa assim que faz parte da minha vida profissional. Eu acho que é assim muito pertinente a tudo isso que nós estamos discutindo. Eu até ressalto que esse atendimento só foi possível porque nós tínhamos a glicose 75% em estoque. Isso propiciou, né, o atendimento realmente, e é o que faz a vida da gente ficar assim melhor, né? E isso foi feito na época, né, Jaque? Sem assim a menor publicidade, não dei a menor publicidade em relação a isso. Não. Nem sei se esse caso todo chegou ao conhecimento, né, da alta direção da instituição onde eu trabalhava, mas assim, isso para mim era irrelevante, né? É o nosso propósito, né, de cumprir a minha missão, né, em relação a isso. E a relação de confiança, né, nesse elo Silvia e Jaqueline, né? Eu acho que isso é muito importante. Ela sempre está me salvando. A gente tem que ter vários elos aí de confiança, tem, né? Tem muitos, né, Jaque? Tem muitos casos, né? É uma coisa assim que até um exemplo prático também do estoque, né? Ano passado nós tivemos no Brasil, né, uma contaminação de metanol nas bebidas destiladas, isso é dezembro, né? Outubro, novembro. E nós fornecemos o antídoto, que é o álcool absoluto estéril, né, de imediato, porque havíamos... Exatamente. Então, acho que é um momento importante, né, de ressaltar a farmácia de manipulação e a necessidade de estoques, né? Esse gerenciamento do estoque, né, ele tem que acontecer tanto na instituição, no hospital, tanto na farmácia de manipulação. Né, a nossa experiência, inclusive com a Citofarma, que é um de nossos fornecedores, né, se tem um produto, nós sabemos que somos atendidos aí no máximo 2 a 3 dias, e se não tem, nós já sabemos de todo o prazo, né, que tem toda uma restrição, aí no mínimo 20 em até 20 dias. E para isso, o meu ponto de ressuprimento, ele tem que acompanhar essa particularidade do fornecedor também, né? Porque, do outro lado, o paciente ele não entende isso, ele não pode esperar. E essa relação, essa proximidade, ela realmente tem que existir, e ela é saudável. Exatamente. E lembrando também que o estoque está intimamente ligado ao prazo de uso, que eu não posso ter, e por isso nós questionamos, né, e solicitamos que cada IFA tenha uma estabilidade, e com isso, né, a análise de risco para prazo de validade e para exatamente o estoque, tanto na Citofarma quanto nos hospitais. Você quer complementar, Valéria? Eu quero. Algumas farmácias, você mesma, Jaqueline, é cobrada, por exemplo, máximo 6 meses de validade. Isso é uma roupa tamanho único. Quando a gente fala 6 meses, pode ser muito para algumas situações e pouco para outras situações. Então, cada prazo de uso,
deveria ser personalizado de acordo com os riscos de cada ativo. Um sofre oxidação, o outro sofre hidrólise, o outro fotossensibilidade, o outro hidrólise ácida, neutra, enfim, tá? Então, não pode haver um mesmo prazo de uso para todos os ativos. É caso a caso, isso é o gerenciamento de risco. E outra coisa, pode variar de farmácia para farmácia, mas desde que cada farmácia exponha qual o seu racional. Por exemplo, se eu tenho um sistema HVAC qualificado, dentro do meu sistema da qualidade robusto, está qualificado, meu pessoal está capacitado, por que um produto que sofre hidrólise, por exemplo, e depende de um pH, e a minha faixa de pH está adequada, porque isso foi analisado lote a lote, por que ele não pode ter 12 meses de validade, por exemplo? O que não poderia ser solicitado de apenas um prazo. Isso não está escrito em pedra. E aí que entra o nosso gerenciamento de risco. Aqui daria para a gente falar por horas, tá? Para as pessoas entenderem, tá? Que prazo de uso não é algo que eu sou cobrada pela Visa ou pela Anvisa. Não, eu tenho que justificar, eu tenho que dizer qual foi o meu racional e tudo que cerca o meu processo e o meu sistema de qualidade que dá base para aquele prazo de uso que está sendo proposto. Okay? Aqui daria para a gente conversar por horas, mas é isso. Ótimo, ótimo. Eu só queria voltar rapidamente à questão do suprimento, né, que a Raquel comentou mais, e aí tem a questão da logística, né? Ou seja, Minas tem um traçado super complicado, né? Dirá uma farmácia de Minas que fornece para o Acre, Rondônia, interior do Amazonas. Quantos dias mais vai demorar para chegar um medicamento àquela clínica, aquele hospital, né? Ou seja, essa questão do estoque ela tem que ser melhor pensada, ela tem que ser revisitada. Tá? Nessa realidade continental que nós estamos, né? Com certeza. Exatamente, exatamente. Então, assim, e não envolve só logística, envolve também as condições locais, né? E sim. Até mesmo porque, às vezes, no mesmo dia, você tem temperaturas super baixas no sul e o calor estrondoso no norte, né? Ok? Então, isso vira um combo, né, gente? Tanto o estoque, o gerenciamento do estoque, como o gerenciamento das validades, que é o que a Valéria está falando. Se eu tiver esse prazo de validade de 6 meses para tudo, tem hora que ele não vai servir para a gente de jeito nenhum. Né? Tem o medicamento que tem uma validade menor, que não tem essa estabilidade toda, e tem os que poderiam ter uma estabilidade maior, que você pode até fazer um estoque maior por causa da questão logística, por causa da questão de liberação da farmácia, por causa da questão de pedido. E você não pode, porque não pode ter estoque grande, a farmácia não pode ter o estoque grande, não consegue me fornecer, porque o prazo de validade é de 6 meses só. A gente mesmo tem esse problema no serviço público, quando um contrato está vencendo, e eu preciso fazer porque meu outro processo fracassou, ou porque não vai renovar o contrato, eu não posso pedir um aditivo de tudo, porque a validade está amarrada numa só. Então, assim, eu acho que isso é um combo da gente pensar e não pode ser uma coisa engessada dessa forma. A gente precisa rever isso, tanto do prazo de validade quanto essa questão de não ter estoques. Né? A gente precisa rever as duas coisas juntas. É verdade, é verdade. Eu acredito que tem muito desconhecimento. Eu vou citar o meu exemplo. Eu conheço Jaqueline há 2 anos, um pouquinho mais. Tá? O meu mundo era da indústria farmacêutica, não era da farmácia. Tenho quase aí 40 anos de indústria farmacêutica e só fui conhecer, aliás, obrigada, Silvia, por esses casos tão ricos que você está trazendo, porque cada dia eu aprendo mais esse mundo, ok? Então, assim, do mesmo jeito que eu passei 40 anos sem conhecer todo esse mundo, né? Porque a gente fica muito na indústria, e hoje eu tenho um profundo respeito por esse assunto que a gente está conversando, pela farmácia de manipulação, pelos hospitais. Então, acho que do mesmo jeito que eu estou declarando essa ignorância que eu tive por tantos anos, eu acho que o que falta é isso, gente. A gente abrir esse canal de comunicação e contar,
Porque eu vejo, eu percebo, eu tenho vários colegas da própria Anvisa que eles não, quando a gente fala, eles não conhecem esse mundo, certo? Então, a gente precisa falar mais, a gente tem que estimular mais essas discussões, sabe? Eu acho que esse encontro hoje, a gente não tem todo o tempo para a gente poder discutir tudo que a gente precisava, mas é uma pílula que a gente está começando, né? Mas que eu espero que esse canal de comunicação aqui aumente e que a gente contamine positivamente mais gente para conhecer essa realidade, ok? Maravilha. Olha, tem uma pergunta e uma mensagem aqui do Douglas Santos com 3 perguntas, tá? Vou por parte. Quais os principais desafios de uma farmácia de manipulação com a produção de muitos lotes com menores quantidades em decorrência do prazo de uso mais curto? Jaqueline, quer responder? Valéria? Essa questão de muitos lotes para a farmácia de manipulação, esses prazos mais reduzidos, é realmente um problema muito grande, porque aí aumenta muito o custo e aumenta demais o valor final do medicamento, né? Então, e sem contar o aumento da questão do prazo do controle de qualidade, a farmácia realmente trabalha assim com muito mais sem necessidade, né? Então, eu vejo um sacrifício muito grande nesse sentido. Ok. É o controle de qualidade, sim. Segunda pergunta, quais os principais ofensores que podem impactar no aumento do custo do medicamento? Acho que aqui é Jaque. Eu acho que essa questão mesmo que nós estamos relatando agora é um desafio mesmo, né? Que essa questão está sempre manipulando, né? Esse número de lotes que realmente agora são muito maiores, né? Impacta o custo totalmente do medicamento, né? Uhum. E com isso também nós temos que repassar aos nossos clientes e pacientes, né? E realmente é muito mais difícil para a gente. E o que fazer para minimizar o repasse desse custo para o paciente? Acho que você já falou. Eu acho que o repasse, para minimizar, seria a gente criar um canal aberto com a própria Anvisa para a gente rever toda essa questão das validades, né? E é o que a própria Juliana falou, que é uma questão de responsabilidade, né? Então, a farmácia tem essa responsabilidade da manipulação e essa questão das validades. Acho que Valéria pode até me ajudar nesse sentido, né, Valéria? Bom, eu acho que a gente já falou bastante, assim, já tocamos nesse assunto, né? Então, assim, a validade é importante para a gente realmente atender, esse estoque racional, se fosse realmente preventivo, é importante, né? Caso a caso, né? A farmácia não tem nem espaço para fazer tanto estoque assim, né? Então, mas tem alguns casos que sim, principalmente os antídotos e alguns produtos, ok? Ok. Vamos seguindo, então. Pode passar para o próximo, ainda sobre estoque, né? Que a prova 67, ela diz que a farmácia pode manipular e manter estoque mínimo, tá? E a farmácia de unidade hospitalar pode manipular e manter também estoque mínimo de preparações. E isso tudo tem que ter uma justificativa, né? Técnica e gerencial. Gerencial entram todas essas questões, logísticas, dificuldade de licitação, contrato, esse engessamento, né, sobretudo de hospitais públicos, e realmente, às vezes você tem que receber um lote único ou 2 durante o ano, imagine isso, aí a gente recai na questão da validade, do prazo de uso, então são diversas variáveis que impactam negativamente, tá? Repetindo aqui a questão do sistema, né, de qualidade da farmácia, do próprio hospital, mas isso realmente assim, é uma dinâmica de variáveis que acho que isso exige a todo momento rever conforme a necessidade, ou seja, a necessidade de determinado produto que não está no rol, na lista ali já estabelecida pelo hospital, tem que fazer uma revisão de procedimento, seja no hospital, seja na farmácia, ok? Tem a questão dos
períodos sazonais, né? Ou seja, verão é dengue, agora é outono e inverno é gripe, as doenças respiratórias, então tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Então não é algo fixo. A gente tenta controlar, vocês tentam controlar. Desculpa, o ar-condicionado. Então, assim, essa questão do risco de desabastecimento, ela realmente tem um peso forte, né? E realmente tem que ser considerado. E também a própria evolução de determinada doença, né? Entendeu? Ou seja, o ambiente ele tem que ser devidamente considerado, tanto na quantidade e na tendência de enfermidades na população, né? E a especialidade dos hospitais especializados sabem muito mais sobre isso. Eu acho que de qualquer especialista, seja de Visa ou de Anvisa, com todo respeito, entendeu? Eu acho que essa realidade que vocês trazem, que vocês possuem, que trabalham, ela é fundamental para uma construção positiva de um arsenal de uma massa crítica a ser levada, a ser formalizada, repito, para a Anvisa, no caso. Eu acho que vale a pena, entendeu? Tá? Ok? Podemos seguir? Aí eu quero só chamar a atenção o seguinte, a gente todos sabe que a RDC 67, né, ela está em revisão, está aí dentro da agenda regulatória da Anvisa 2026-27, hoje ela está na etapa de revisão do impacto regulatório e deve ser concluída lá no primeiro trimestre de 2027. Então, é uma pergunta, todos os hospitais estão acompanhando, né? As unidades de farmácia hospitalares estão acompanhando, as farmácias de manipulação estão acompanhando. Eu acho que é uma reflexão, no sentido de realmente cada farmácia, cada hospital, no caso, buscar uma participação ativa, buscar conversar com seus congêneres, com suas partes, para levar contribuição para a Anvisa, fazer a provocação para a Anvisa, porque a Anvisa disponibiliza, tem as ferramentas. Então, acho que a gente tem que buscar realmente um lugar ao sol, ou furar trincheira quando necessário, e isso é muito importante. Que é aquela tal coisa, a realidade de cada parte é construída a partir daquilo que recebe, do seu conhecimento, né? Então, assim como o hospital da Ciba não conhece a realidade de todos os hospitais do Brasil, a Anvisa também não conhece, a Anvisa de BH, a Anvisa de Januário não conhece, isso é normal. Então, a gente tem que juntar forças, entendeu? Tá? Isso é muito importante a gente pensar isso, tá? É só uma provocação mesmo, no sentido assim que vale a pena, tá? Isso não é ideologia, nem filosofia de juntos somos mais fortes. Não, mas a gente tem que pensar como um todo, a gente tem que considerar o vizinho, a gente tem que considerar a realidade da farmácia que está lá no sertão, entendeu? Eu acho que isso é muito importante. Ok? Pode seguir, por favor, Jaqueline. E nesse sentido, eu peço ajuda para a Valéria com relação às outras referências técnicas. Pode deixar. Bem, só uma questão, nós estamos entrando nos últimos 10 minutos do evento, então vamos atentar para o tempo aí, tá bom? Vamos continuar. Pessoal, assim, nós estamos numa transição, num caminho sem volta. Eu acho que assim, a gente teve um evento muito importante, que foi a entrada da Anvisa no ICH. Não sei se todos que estão aqui conhecem o ICH, mas a Anvisa hoje é membro. O ICH não pertence a nenhum país, mas é uma instituição que promove a harmonização de normas, ou seja, em pouco tempo nós saímos do GMP, das boas práticas de fabricação básicas, e assim, fomos para um outro patamar, um outro nível de exigência, né? E com certeza uma revisão da RDC 67 vai trazer, né? Nós só estamos sendo cobrados, mas vai trazer esses guias do ICH. Só adiantando uma coisa, nós temos o ICH que é 9, que trata de gerenciamento de risco. Isso envolve, até nessa promoção de discussões, a melhorar o nosso canal de comunicação, que as pessoas também comecem a pensar mais em riscos, né? E que roupas tamanho únicos não podem mais ser aceitas, né? Citando aqui o exemplo do prazo de uso, por exemplo. O próprio ICH, ele fala, hoje,
fala para mim qual o risco que você tem e me mostra que você está gerenciando de forma adequada. Isso vai valer para o hospital, já está valendo para as farmácias, e vem cá, vale para a nossa vida pessoal, na verdade, né? As nossas tomadas de decisão, ok? Então, não dá mais para a gente receber solicitações sem sentido, falta de bom senso, mas que a gente também se acostume a falar assim, eu faço isso, não porque Deus quis assim, mas por causa disso, né? Nós estamos sendo provocados, esses guias trazem essas mensagens. Então, que a gente promova mais essas discussões e o conhecimento desses guias. Além dos guias do ICH, os guias do PIX, né, que promove uma harmonização em termos de requisitos de uma auditoria. Então, a gente não vai ter mais auditorias diferentes. E a Anvisa, hoje, também respeitada nesse cenário internacional, exigindo um pouco mais da gente também. Só que a gente vê uma Anvisa já pensando assim. Só que a gente precisa que nessa descentralização do sistema de vigilância sanitária, também essa mudança de mentalidade comece a vir de uma forma mais forte, né? E não mais com exigências, às vezes, sem sentido, e que a gente não entende nem por que estamos sendo cobrados de alguns itens desse. Ok? Eu me lembro quando eu estava na Anvisa em 2001, né? Foi um caso recente, assim, né? Alguns anos atrás, de anticoncepcional com farinha, né? Ou seja, a quantidade de crimes sanitários que a gente via nesse país é impressionante, né? Às vezes assim, a gente entende, e eu trabalhei também durante muitos anos na área de inspeções internacionais de indústrias farmacêuticas na Anvisa, e depois, assim, na consultoria, muitas empresas estrangeiras, às vezes até hoje me perguntam por que a legislação da Anvisa do Brasil é tão severa, tão forte, tão ortodoxa. Mas, assim, tem toda uma construção do histórico também de crimes sanitários. Mas eu acho que existe ainda, já visto assim, a situação aí a gente vê na mídia das canetas, coisa e tal, né? Mas eu acho que a gente não pode ficar refém desse histórico, né? E tampouco não ter medo, né? O setor regular não pode ter medo da Anvisa, não pode ter medo da Anvisa. Eu acho que tem que buscar realmente um diálogo respeitoso, uma comunicação adequada, né? Uma oportunidade, criar uma oportunidade. Eu acho que isso é muito importante, né? Porque também os órgãos, né, sanitários já têm tanta coisa para fazer, sabe? Que às vezes não tem, assim, não são provocados. Eu acho que tem que ter essa provocação, tá? Aí, nesse sentido, por favor, vamos seguir para o próximo slide. A gente tem 8 minutos. Isso. Aí a gente vai falar do ambiente, né, de farmácia, sobretudo, que lida com o quê? Situações de urgência, emergências de saúde pública, que estão cada vez mais frequentes, né? A dificuldade de logística. Hoje tem transporte aéreo, mas no interior lá não tem, gente, né? Tem muitas vezes estrada esburacada que dificulta. Isso não acontece também roubo de carga, né? Logística, tem a questão de estoque que tem que ser levado em consideração. Tem em mente o quê? Que a farmácia ela trabalha sob demanda do hospital. O que é de responsabilidade do hospital é do hospital. O que é de responsabilidade da farmácia é da farmácia. Então, nenhum tem que tomar para si responsabilidade do outro. Igual assim essa questão do off-label. Off-label não é a farmácia que vai configurar o determinado, é o hospital, com base em protocolo clínico. A gente não está, sabe, não cabe à farmácia questionar isso. Ela recebe a demanda. Isso é muito importante, a farmácia está ciente disso, entendeu? Porque são as responsabilidades de cada um na sua caixinha, entendeu? Na verdade. Ou seja, respeitando o protocolo clínico sempre, né? Existem as especialidades farmacêuticas não disponíveis, ou seja, contratar isso, como a Juliana falou bem, no sentido de a necessidade, a questão do tempo, do prazo, o paciente no leito. Então, vamos buscar alternativas, né? A farmácia ter ciência, saber realmente qual o seu nicho, né, de atuação, né? Sabe, ela tem que fazer tudo com rigor, com a melhor qualidade possível, né?
Então, isso é muito importante, essa especialização da farmácia também. Quais os riscos inerentes às suas operações, aqueles medicamentos em si, tá? Cumprir boas práticas de manipulação, isso é lugar comum, isso já não tem que se falar, isso não é desafio, repito, não é desafio, isso é obrigação, tá? Tem que ficar muito claro o que é responsabilidade, obrigação e o que é desafio. Uma coisa, outra coisa, tá? E por quê? Não tem por a farmácia, no caso, foi inspecionada pela Visa, aí vai apresentar um plano, uma análise de risco como ação corretiva. Opa, peraí. A análise de risco não pode ficar sendo usada como ação corretiva. Ela vai suportar uma determinada ação. Agora, tudo análise... Não é assim que funciona. Então, tem que ter a responsabilidade inerente às suas operações. Tá? A qualificação mais severa, né, mais adequada de fornecedores, trabalhar muito a capacidade técnica, ou seja, revisão de procedimentos, né? Mas não precisa revisar anualmente. Mas, assim, trabalhar muito o treinamento, a atualização, a interação com outras farmácias e hospitais, eu acho que isso é fundamental. Isso via também com o Conselho Regional de Farmácia, provocar mais o Conselho nesse sentido. Ações da farmácia, né? A questão da propaganda, como a farmácia trabalha isso, né? Ou seja, tem uma avaliação crítica, tem realmente um suporte adequado. Será que a propaganda, sabe, cabe uma propaganda? Como que é essa divulgação? Eu acho que tem toda uma questão de ética, tem toda uma norma da Anvisa que trata sobre isso e tem que ser olhada, tem que ser cumprida, ok? Fazer o uso da ferramenta, né, da norma de recurso administrativo da Anvisa no que for necessário, no que for possível, sabe? Saber realmente trafegar nesse ambiente, né? O uso de canais da Anvisa, SAD, fale conosco, pedido de reunião, protocolo via SEI, eu acho que essa formalização, tudo isso está aí à disposição, né? O uso dos sistemas da Anvisa, como eu já tinha falado, que é o DataVisa, consultas mudou, consultas diárias, como falei, e também no site da Anvisa. Para tudo isso, o quê? Possibilitar uma mudança, uma virada de chave, uma mudança de postura. A farmácia, no caso, né, e também o hospital, no caso, trabalhar no planejamento estratégico, né? Isso é fundamental, isso extrapola o que deve ser feito, mas deve ser considerar diversas variáveis, né? Trabalhar também a questão da inteligência regulatória, no que se refere, né, está diretamente relacionada às suas atividades. Trabalhar muito bem a comunicação em saúde, com a Visa, com fornecedores e clientes. E uma participação regulatória mais efetiva. Eu acho que todos deveriam vislumbrar isso. É minha mensagem final, com esse tanto de ovinhos aí, de bolinhas, entendeu? Eu espero ter ajudado. Seria isso. E a questão tem sempre em mente as infrações sanitárias. A 6437 está aí, está vigente, ela é muito clara com relação às infrações e penalidades, tá? E as penalidades vão desde a advertência até multa. E uma vez a empresa configurada como infratora, a penalidade ela vai sendo agravada, né? Ou a multa ela vai dobrando, vai mudando de valor, ou uma advertência já passa para uma multa, coisa e tal. Eu acho que ninguém está brincando de farmácia, ou de clínica, ou de coisa e tal. É coisa séria. Sem dúvida. É isso. Temos 2 minutos ainda. Está com meus contatos, se alguém depois quiser. Jaqueline. Uai, eu acho que eu gostaria que, caminhando para o encerramento mesmo, né? Eu acho que eu vou deixar minha mensagem final, né? Agradecer o Valtovano, que está aqui de maneira tão amorosa com a gente, né, Valtovano, de maneira tão técnica. Muito obrigada a todos os participantes, e em especial os convidados, né? E pelas contribuições que nós conversamos aqui para fortalecer essa discussão, né? E que falar também que esse tema requer um diálogo contínuo. E alinhamento com os diferentes atores, né, principalmente a responsabilidade técnica e regulatória.
e que estamos vivendo, né, esse momento e precisamos dar luz, porque vivemos em uma insegurança regulatória. E vamos seguir avançando, construindo soluções viáveis, sempre com base na ciência, em gerenciamento de risco e na realidade assistencial dos nossos serviços de saúde. E também, acima de tudo, que possamos garantir, né, o acesso, a segurança, a qualidade para os pacientes que dependem do nosso trabalho. E reforço aqui um papel super importante do Conselho Regional de Farmácia, né? Esse espaço aqui que nós temos, que é um diálogo qualificado. E a construção é conjunta, né, para o fortalecimento do nosso setor. E para os próximos passos, convidamos a todos a continuarem nessa discussão, nos fóruns técnicos, nas instituições, nas instâncias regulatórias. Eu acho que a gente tem que estar juntos com as instâncias regulatórias, né? Que para poder nos fortalecer e nos ajudar, né? Porque esse tema, ele não é construído sozinho, ele é construído de forma coletiva. E com responsabilidade e com foco em nosso paciente. E é isso, muito obrigada. Seguimos nessa discussão juntos. Muito bom, excelente. Creio que os objetivos foram cumpridos, né? Nós agradecemos aí, o Conselho Regional de Farmácia agradece a todos os convidados, agradece os farmacêuticos presentes neste momento e convidamos, né, a continuar seguindo a nossa página, essa página de cursos do Conselho do Capacifar Online, a nossa rede social, os convites que a gente faz pela rede social, apoiar o Conselho e os colegas que tão gentilmente cedem o seu tempo, né, para fazer essa discussão aí, uma discussão extremamente técnica, uma discussão prática, uma discussão de referências que a gente tem no dia a dia aí, né, para esses assuntos tão importantes que são os nossos cursos do Capacifar. E desejo uma boa noite a todos e até o próximo encontro. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, doutores. Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Obrigada, gente. Boa noite. Até breve. Mas como é que eu saio daqui, meu Deus?